Já ouviu falar com certeza das Aldeias das Crianças, SOS? É uma instituição internacional que acolhe as crianças e jovens que foram afastados das famílias biológicas. Agora que estão a celebrar 50 anos aqui em Portugal, vamos conhecer então como é que se vive numa aldeia SOS. Estamos na aldeia SOS de Golpilhares, em Vila Nova de Gaia. Aqui existem 9 casas familiares onde vivem crianças e jovens dos 4 aos 20 anos. Estão a cargo de 6 mães sociais que tudo fazem para que estes rapazes e raparigas cresçam como irmãos, em segurança e com dignidade. Para mim, ser uma mãe social é apaixonante. É algo que nos transcende. É dar tudo e temos de trabalhar muito com o coração. Essencialmente com o coração. Porque são crianças que vêm magoadas, não é? Estão tristes por se ausentarem das famílias. Dói, é muito doloroso. Faz-nos chorar também choramos as dores deles. Para que eles realmente se sintam seguros o mais possível. Ao todo, são 40 as crianças e jovens que aqui vivem, distribuídas pelas 9 casas, com uma rotina igual à de tantas outras famílias. O jantar, estamos todos à nossa mesa, como uma casa normalíssima, onde se fala tudo e mais alguma coisa, onde se ralha porque se portou mal na escola, porque bateu no menino, onde se dá os parabéns porque fez uma boa ação, ajudou alguém ou teve até uma boa nota. Portanto, é o normal de uma mãe. Aqui há tempo para tudo e há espaço para serem crianças e brincar no parque, jogar à bola e aprender a viver em comunidade. Aqui semeia-se o amor e também o futuro. Olha, além de muito gratificante, também é muito sofredor. Gratificante porque nós estamos a criar seres humanos com a intenção de que eles sejam melhores. Muito sofredor porque temos muito receio do futuro deles. Assim como há aqueles que depois saem e tornam-se pessoas excelentes. E temos aqui casos extraordinários e que nos dão imensas alegrias, imensa felicidade e que acabam por nos dar força e ânimo para trabalharmos cada vez melhor. As famílias SOS são para toda a vida e deixam saudades. Por esta aldeia já passaram 140 rapazes e raparigas que visitam as mães sociais sempre que podem. É o caso de Jacinto e Susana, que recordam agora como foi crescer neste lugar. Sou igual a toda a gente, tive o direito a uma família, não é? Porque isto não deixa de ser uma família um bocadinho bem maior, mas sem dúvida uma família. Nós aqui aprendemos um bocadinho de tudo, não é? A ser gente, especialmente, porque temos umas mães sociais que se dedicam a 100% a ser a mãe dos filhos dos outros. E isso eu acho que é uma melhor lição de vida, só essa mesmo é suficiente, acho eu. Aprendi a conhecer sentimentos que desconhecia, o amor, a amizade, o carinho, a educação, regras. Basicamente foi ter nascido por uma segunda vez. Portanto, foi difícil no início, porque a gente estava habituado ou não estava habituado a nada. Eu posso dizer que eu, com 5 anos, andava nos caixotes de lixo, à sucata, para o meu pai vender às sucateiras, para depois ir com esse dinheiro ir para os copos. Não se preocupava connosco, éramos 6 irmãos. E hoje sou o homem que sou porque dou graças a Deus por ter a oportunidade que muitas crianças hoje, atualmente, necessitavam e precisavam e que não a têm. Crescer aqui fez-me ser aquilo que sou hoje. Considero-me uma mulher por isso. Já tem connosco a Emília Fernandes, uma mãe social, e também das aldeias SOS Manuel Matias e o Rui Dantas, da aldeia SOS de Golpilhares. Boa tarde, sejam bem-vindos e desde já os meus parabéns por todo o trabalho
que há 50 anos têm feito pelas crianças e, como diz a Susana, aqui aprendemos a ser gente e isso é a maior das responsabilidades, não é, Emília? Como é que esta aventura começa para si nas aldeias SOS? Esta aventura começa através de um desemprego em que a firma onde eu estava a trabalhar, que era uma agência de publicidade, fechou. Entretanto, vi uma reportagem num dos canais de TV solicitarem funcionários para as aldeias. Gostei do spot publicitário, foi o que me levou lá, chamou-me a atenção. Fui lá, falei com o meu diretor, depois também vim a Lisboa, que é onde é a nossa sede, também falar com as pessoas devidas e fazer os testes. E nessa altura como é que era a sua vida familiar? Tinha familiar. Filhos Tenho filhos biológicos, mas já estavam com a vida deles estruturada. Já tinham asa, já tinham voado. Criados? Já tinham voado. Já não estavam comigo. Teve quantos filhos? Eu tenho um casal, uma menina e um menino. Portanto, na altura já não estava com eles? Não, já estava só. Já estava sozinho. E como estava só, tinha 42 anos, já era velha para encontrar trabalho. Dizem os senhores que contratam, não é? Os senhores que contratam. Velhos aos 42, o que seria, não é? Mas, pois, mas já somos velhas, já não temos capacidades. As capacidades que adquirimos até aquela altura esvoaçaram-se. E então eu fui às aldeias, fui chamada para ir estagiar com os meninos para uma colónia de férias que nós temos, perto de Simbra, no Meco. Portanto, foi aí a sua primeira experiência? E foi colónia nessa colónia um mês inteiro com os meninos. Quantos eram? Lembra-se? Ui, éramos muitos. Sinceramente, éramos mais do que somos agora, talvez perto de 50, 46, 48, talvez. Mas o meu diretor ali pode precisar. Deverá saber na altura. E como é que foi essa primeira experiência com eles? Ai, foi giro. Teve coisas boas e coisas menos boas, porque foi assim um choque para mim. Mas eu começou assim um bocadinho infantil. Naquela altura era um bocadinho ainda mais infantil. Sou assim um bocadinho como eles. Antes era ajudar na cozinha, era estar com eles, irmos para a praia, brincarmos na praia, estarmos... E como é que os sentiu, Emília? Ou seja, tomou contacto com eles, são crianças que passaram por vidas muito difíceis até chegar às aldeias SOS, que têm com certeza muitos traumas e tristeza, não é, com eles. O que é que eles... Em que é que eles te chamaram a atenção? O que é que percebeu? Vamos ver, no primeiro mês que lá estive, como estamos em férias, e é o mês da liberdade, é o mês da liberdade, nós não nos apercebemos de muita coisa. Não é? Vemos que são meninos, eu vi-os como crianças normais, nem sequer me lembrava que estava com meninos de uma instituição, nem sequer me vinha a ideia, tão pouco isso. Portanto, era o espírito de férias, era o espírito de férias, de liberdade, porque Claro. eles lá embaixo, quando estão em férias, tanto o meu diretor às vezes chamava-me a atenção para eu deixar um bocadinho mais a corda. Férias são férias, não é? Não, porque eu tinha sempre medo, ou que se magoassem, ou que acontecesse alguma coisa. Estava em mãe. Era. As Estava mães, com não é? aquele Galinhas receio. que nós somos. E recordo-me perfeitamente do meu diretor me chamar e dizer: estão em férias, deixe-os andar um bocadinho mais à vontade. E nessa altura, nesse mês, não tive a percepção, porque é muita gente, é muita brincadeira. Quando chegou a casa mesmo Agora, na altura da rotina. Depois da rotina, aí nós começamos a conviver com eles, eles começam também a adquirir confiança em nós, também nos começam a conhecer, e aí nós é que nos vamos apercebendo do interior, não é? Porque a maior parte das vezes as nossas crianças não exteriorizam. Se for às aldeias, nós vemos crianças tristes. Lá uma outra que naquele dia levou um ralhete, talvez, ou ocorreu qualquer coisa na escola. Mas nós, geralmente as nossas crianças, eu julgo que são felizes e têm um ar feliz e contente e bem disposto. Portanto, nós só depois com o dia-a-dia, a convivência e eles terem confiança em nós, é que eles começam a contar coisas que nem o próprio tribunal ou a própria Segurança Social ou quem os tratou do processo... No fundo, eles com o tempo se vão entregando a vocês, vão-se entregando. mães que são, ou pais que são, e vão-se entregando ao afeto. Ao afeto, que é isso o mais importante, sim. não é?
quando se está a criar gente. E o desmistificar muitas das coisas que às vezes, não é, faz com que nós façamos daquilo algo muito grave e extremamente importante, que é a coisa mais importante na nossa vida. Desmistificar um bocadinho, tornar as coisas mais leves, mais suaves, para que o sofrimento não seja o vosso tão papel. grande. Como é que era a rotina lá em casa, na primeira casa? Ainda se lembra quantos é que eram? Estavam consigo? Primeira casa eram 8, porque eu a primeira casa que tive fui fazer uma baixa de uma colega que teve um acidente nas férias e então esteve perto de 1 ano de baixa e eu fui tomar conta da casa dela enquanto ela estava nessa Portanto, baixa. ficou logo com 8 meninos. Fiquei logo com 8 meninos. Os meninos, lógico que nenhum deles reage, mas não são só aqueles. Em qualquer casa. Não reagem bem, quer dizer, quando aparece uma mãe nova... Como é que eles lhe chamam no início? São tia. Tia. É tia. No Porto somos tias. É. Ou tia isto ou tia aquilo, não... E no início ficam sempre pé atrás. Porque esta agora, quer dizer, temos a nossa tia, agora vem esta com também tia, quer mandar em nós, mas quem manda é outra, mas Então, a no outra seu caso, faz foi isto assim, mas mais é em delicado. tudo, é em todas. E ainda hoje isso acontece. Porque a minha tia põe o prato aqui, portanto o prato tem que ser aqui, porque a minha tia faz isto assim, tem que ser assim. E... Portanto, adotam as regras da tia que está, portanto, depois há assim uma certa relutância. É natural. Há não é? sempre um certo E os miúdos gostam dessas conflito. regras, precisam dessas regras. Não é? Um conflito com as colegas que lá vão mesmo nas nossas folgas. Aquilo há sempre um conflitozinho ali. Este tipo de... Respondeu, é óbvio, porque estavam à procura e era um trabalho, mas vai muito além de ser um trabalho. É muito mais do que isso. Muito. Não é? É. Como é que olha para estas crianças e para estas aldeias? Como olho. Eu vou lhe dizer uma coisa que os meus amigos já antes me diziam. Que eu devia ter sido Teresa de Calcutá. Que tenho espírito de Teresa de Calcutá porque era muito maternalista com eles. Estava sempre acudindo a todos e apagando fogos e eles diziam, principalmente um primo meu aqui de Lisboa, dizia-me: tu tens um espírito de Teresa de Calcutá que é uma coisa, e quando eu vim para as aldeias vira-se ela, pronto, estás num emprego que é a tua cara, arranjaste o trabalho certo para ti, já escusas de tomar conta de nós, já tens meninos para tomar conta. Porque toda a vida sempre foi muito de cuidar. De cuidar. E então eles diziam-me: olha, já tens, sossega, agora descansa um bocadinho quando estás connosco porque já arranjaste. Portanto, este lado que eu tenho, que está cá bem dentro, no fundo, saltou e nós acabamos por criar tanto afeto, tanto carinho, amor a eles, que temos tanta preocupação com eles, ou até agora mais, porque a maturidade é outra, a idade é outra, Claro. do que quando tínhamos os nossos próprios filhos, não é? Porque os nossos filhos tiveram um seguimento, Diferente. um rumo diferente, e nós com estes, depois ao viver os problemas deles, ao saber os problemas deles, também ficamos mais agarrados, mais... E também aprendem com eles, com certeza, não é? Há Sim, sempre um ensinamento, sim, uma troca de experiências vividas, não é? Quantas histórias devem ser muito tocantes e de facto, também ajudam a motivar e a estar lá para eles sempre Temos que estar sempre. Tem que estar. Já vamos continuar a perceber como é que funciona hoje em dia. A rotina, já passaram 50 anos, é incrível. Já passaram 50 anos deste trabalho extraordinário. Antes de conversar com o Manuel, Matias e o Rui, queria perguntar à Emília se tem noção de quantos meninos ajudou a encaminhar ao longo deste tempo, deste trabalho nas aldeias SOS. Eu não estou há muitos anos nas aldeias SOS. Portanto, praticamente, os meninos que eu ainda tenho neste momento, apesar de já ter saído uma delas, que foi para um lar próprio, para ela, que fez 18 anos, são os primeiros meninos que eu estou a acompanhar desde que entraram. Portanto, vai fazer 6 anos e então estou com esses. Agora conheço os outros
das outras mães, que já estão lá há imenso tempo, quase que nasceram com a casa lá, e isso conheço, tanto os que apareceram ali como muitos outros que aparecem essencialmente ao fim de semana para almoçar com elas, para estar com elas. Ou seja, é mesmo a casa deles, eles voltam sempre que e podem. são casados, têm os filhos chamam avós às minhas colegas, são as avós, vão lá comer. E no Natal passam a Sim, passam o Natal. também. E agora na Páscoa tenho colegas que até vão passar à aldeia e levam os meninos. E esses ex-utentes, ou ex-clientes, como agora se diz, vão também passar à terra com elas a Páscoa, o Natal. Elas vão para casa de antigos meninos que estiveram lá? Não. Ou exemplo, eles é que vão para lá? Elas vão para a casa delas, que têm casa nas aldeias onde e eles vieram. vão lá? E eles vão, elas levam os que estão com elas em casa e os outros vão lá ter e fazem também. Ou então também vão à nossa aldeia e às vezes já há lá mesas de 30, que já temos tido lá uma colega nossa família. Que mais ou menos já às vezes costuma juntarem uns 30 ou mais. Portanto, já é assim. Uma grande família. Uma grande família. Manuel, 50 anos de um trabalho muito bonito, não é? Porque, de facto, é o mais importante, são os afetos, e quando falamos de gente e de cidadãos, não é? No futuro. Isto já foi um sonho de duas jovens, não é? De duas jovens, das nossas fundadoras, que na altura, quando eram estudantes universitárias, com mais uma série de colegas, resolveram pôr mãos à obra e criar as aldeias SOS. Elas primeiro tiveram uma pequena experiência, os chamados Lares de Nazaré, e ao fim de 3 anos interessaram-se por um projeto que estava a crescer na Áustria, impulsionado por um médico fundador, o Dr. Hermann Meiner, que, com base também naquilo que foi a sua experiência de vida, o Dr. Hermann Meiner tinha perdido a mãe muito cedo. E o conjunto de irmãos foi também orientado, sobretudo, pela irmã mais velha. Mas ele reteve sempre muito como uma figura marcante aquilo que foi a experiência que teve com a mãe dele. A mãe faleceu quando o Hermann Meiner tinha 5 anos, portanto ele era ainda muito jovem, gaiato. E deixou realmente um grupo de irmãos que, com a ajuda do pai e da irmã mais velha, conseguiram criar a família. Portanto, foi nesse conceito de família que ele depois, mais tarde, quando foi do pós-guerra, naqueles países como a Áustria, a Alemanha, sobretudo, foram países em que havia muitas crianças ficaram sem pais, crianças órfãs. E também, e esse aspecto é interessante porque ele nos seus escritos deixou este testemunho. O projeto das aldeias Crianças SOS foi pensado, por um lado, para crianças, designadamente na altura as crianças órfãos, mas também para a realização de mães, ou seja, de senhoras que tinham ficado viúvas, muitas delas sem marido e sem filhos, porque já eram a idade iam para o exército, para as fileiras e perderam filhos e maridos, portanto houve muitas mulheres que ficaram sozinhas também. Sim. Não é? E, portanto, o projeto das aldeias SOS visava responder a estas duas necessidades. Portanto, também a de senhoras que tinham uma grande vontade de se realizarem enquanto mães. E a experiência comprova que, obviamente, para além da família biológica, quando estão criadas todas as condições, não estando presente a família biológica, este é um dos melhores ambientes, mais equilibrado para se criar de facto, nós aqui temos quase que um 3 em 1. Ou seja, por um lado, recriamos a família da criança, as crianças depois interagem na comunidade da aldeia com as outras crianças, todo o lado da amizade que se cria, e finalmente é um projeto que é aberto à sociedade. Ou seja, as crianças procuramos que frequentem tudo o mais possível fora da aldeia, as escolas, a catequese, os escoteiros, os grupos desportivos, artísticos, recreativos, culturais. Procuramos que essa integração, pequeno, não é? É fundamental. Que haja um percurso, todo aquele seu projeto de vida, mas que tenha essencialmente como fim principal uma integração na sociedade com sucesso. É o que nós desejamos. Posso acrescentar uma coisa, Diga, Iva? E também acabam por adotar as nossas famílias. Os meus meninos chamam os meus pais avós, a minha irmã é a tia Paula, aos meus filhos eles aceitam-os muito bem. Família, os meus netos, família, portanto, uma nova família também absorvem a nossa família. Rui,
A aldeia de Golpilhares é a segunda a ser inaugurada. Foi inaugurada em 80. Em 1980. Como é que tem sido o trabalho em Golpilhares? Duro. Duro. Mas não é fácil, nunca é. Não é fácil. Mas não é fácil. gratificante, Mas tenho a certeza. Muito gratificante, efetivamente. Não me arrependo nem um bocadinho de... Na altura abraçou o projeto, porquê? Foi um novo desafio, decidi aceitar e não estou nada arrependido, estou lá há 10 anos e espero continuar. E quantas crianças têm? Neste momento temos 31. 31 crianças. Sim. Desde os 6 anos até jovens com 21, 22 anos. Há uma idade em que eles têm, não sei se as regras são assim, têm que sair? Por lei, aos 21. Geralmente aos 18 e podem pedir a prorrogação até aos 21 anos. Mas aos 21 anos geralmente tem mesmo que sair. E quantas casas existem em Golpilhares? Neste momento temos 5 casas com mães e mais uma que é onde temos um jovem em autonomia. E que ficou a viver? Está na aldeia, está-se a preparar para sair já definitivamente. Essa é a última etapa? Eles ficam sozinhos numa casa para aprenderem essa autonomia? Ou seja, é a última etapa antes de se tornarem autónomos. Neste caso é um jovem que já trabalha, já tirou a carta, fez o 12º ano, estamos a ver se conseguimos que ele continue os estudos, mas neste momento está praticamente autónomo, ou seja, está na fase final, ao fim e ao cabo, um bocado como nós, quando estamos em casa dos nossos pais e nos preparamos também para sair, mas em condições. Pronto. E é como o caso deste jovem. Ele pediu-me para ficar lá mais um bocadinho, acedi, e agora, assim que ele tiver a possibilidade, em princípio será este ano, já vai então sair para ir viver sozinho. E há meninos que voltam, adultos já, com certeza, como voluntários para ajudar, participam na dinâmica das aldeias, não sei se na mesma forma de mães, suponho que não, porque não, se calhar não geralmente tempo. Para ajudar em atividades na aldeia ou em trabalho comunitário na aldeia, sim, temos essa mais-valia. Lá está como o elo que se cria com a aldeia é muito forte. Esses ex-residentes regressam, não só para estarem com as suas mães sociais, mas também para estarem com os miúdos que lá estão e para ajudarem mesmo E passar a experiência. Exato, já por exemplo, aquele jovem que aparece na reportagem, o Jacinto, vai muitas vezes fazer jardinagem na aldeia, vai ajudar a fazer a manutenção dos espaços verdes. Isso... E é fundamental. Deve ser, Manuel, muito gratificante ver estas vidas a crescer, esta gente a tornar-se gente e sentir que se salvaram muitas vidas, porque no fundo também é isso mesmo, não é? Porque de outra forma teria sido muito difícil para grande parte deles. Não, isso de facto é a finalidade nossa e a medida do sucesso da nossa organização é a capacidade deles vencerem na vida. Claro que isto é um projeto, é uma rede de solidariedade grande em que temos muitos sócios, muitos padrinhos deles, temos muitas empresas que nos ajudam. Tem que ser assim, porque é sem fins lucrativos. Como é que conseguem angariar fundos? Como é que são ajudados? Quem é que ajuda? De que forma é que ajuda? Muito bem, e deixamos aqui até um apelo. Essencialmente, a aldeia é muito ajudada por aquilo que nós chamamos os amigos SOS, que são pessoas particulares que contribuem com uma pequena quantia mensal. Atualmente, por 5 euros por mês, já se pode fazer um amigo SOS. Temos os amigos SOS, temos os sócios, temos depois empresas que nos ajudam. E aqui estão as empresas que nos estejam a ver, também há empresas amigas que nós convidamos. Que ajudam com bens ou financeiramente? Umas ajudam em dinheiro, outras ajudam com bens, mas há também muita gente, e eu aqui também chamo a atenção de um trabalho, que é o trabalho dos voluntários, que é muito importante, que são quem muitas vezes dispõe de tempo também para estar com as nossas crianças, ajudam nos estudos. Em regime total voluntariado, não é? Exatamente. Passam parte do seu dia... Com as crianças nas aldeias. O apoio nos estudos, mas depois temos várias atividades, até na atividade da angariação de fundos nos podem ajudar também. Exatamente. Mas temos, graças a Deus, muita gente que ajuda as aldeias também, até mesmo de empresas. Há muitas empresas que nos ajudam muitas vezes a assegurar estágios profissionais para as nossas crianças, um primeiro emprego, uma primeira experiência, cursos de formação profissional. Tudo isso é muito importante e gratificante também para a nossa parte. Claro que sim. Neste momento, quantas crianças estão ao cuidado de todas as aldeias? 125. 125. 125. As aldeias têm agora também, recentemente, projetos
que é os chamados projetos de fortalecimento de famílias, em que aqui são equipas de técnicos problemáticas, normalmente são famílias que nos são sinalizadas pelas comissões de proteção de crianças e jovens em risco, e que há todo um trabalho que se pode fazer junto deles, no sentido de ensinar os pais a educar os filhos e também de abrir perspectivas aos pais sobre as oportunidades que às vezes há na comunidade e na autarquia. A nível de emprego, a nível de trabalho, emprego, por exemplo, ou a nível até de apoios na parte da saúde, e que muitas vezes as famílias, ou por descuido ou por ignorância, não aproveitam. Ou seja, esse projeto é preventivo e isso ajuda e evita, não é, que depois se recebam mais crianças e de facto é capaz de ser um dos melhores caminhos também a agir preventivamente, não é? Pois. Esse é um dos segredos, Nós, talvez, nesse conseguir regime, salvar a família antes dela perder uma das suas crianças. Pois, nesse regime já apoiamos são 45 famílias, cerca de 70 crianças que são apoiadas também, portanto, além das 125 fora da rede da aldeia aldeias. SOS. E como é que vê o futuro, Manuel? O futuro é muito promissor nesta área. Claro que este trabalho agora de apoio junto às famílias biológicas é uma área que crescente. Sim, e fundamental, não é? É. Fundamental. Depois, há também projetos que temos e que abraçamos também. Por exemplo, nós temos um centro social onde também cuidamos, temos particular atenção a algumas mães SOS já aposentadas. Temos também na parede a funcionar uma loja solidária em que também facultamos, através de donativos que recebemos, sobretudo donativos em espécie, procuramos fazer chegar a famílias carenciadas, famílias que precisam, famílias que são sinalizadas pela rede social e que precisam, até porque agora também com a crise em que se vive, há muitas famílias a precisar, há famílias a passar algumas privações e nós a essas famílias doamos géneros que nos entregam e que através pomos dessa também loja. Através dessa loja, que funciona na parede. Ou seja, podemos também a visitar. Toda a gente que, de alguma forma, passa pelas aldeias estará sempre apoiada ao longo da vida, quer seja no início, como criança, é recebida. Neste caso, a nível de famílias, agindo preventivamente, também tem essa atenção, mas depois as mães que passaram por lá e que já não estão no ativo, não é? Digamos assim, também são sempre apoiadas e estão sempre... Temos de ter uma atenção especial a quem dedica uma grande parte da sua vida ao cuidar destas crianças que nós acolhemos. E aí fazem questão de cuidar dessas mães também, que por lá passaram. No fundo, é uma grande família, mesmo, não é? Por todo o país, que está ligada por aquilo que é mais importante, que é o amor que falava aqui a Emília. Quero agradecer a vossa presença e, mais uma vez, enaltecer o vosso trabalho. É dos trabalhos mais bonitos que temos na nossa sociedade e que devemos apoiar. Portanto, quem quiser ser amigo das aldeias SOS já sabe como é que pode fazer, ou sócio, ou de alguma forma ajudar através do voluntariado. É só dirigir-se a uma das aldeias. Ou pode ir ao nosso site. Ou pode ir ao site. Que é www.aldeias-sos.org. Portanto, quem quiser ajudar é sempre bem-vindo a esta grande família. Muito obrigada aos três. Um aplauso para os nossos convidados.